Olá, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo também pelo YouTube. Esse é o Radar de Inovação. Radar de Inovação, que é um podcast aqui produzido pela área de conteúdo digital de GZH. Eu sou o Tércio Sacol, junto comigo sempre o Eduardo Rosa. Quer dizer, quase sempre. O Eduardo também tem direito a férias, filho de Deus, mas ele retorna nos próximos episódios aqui comigo para falar de outros assuntos ligados à inovação. Para ti que já está ligado, que já nos conhece, o Radar de Inovação está sempre trazendo um debate, alguma discussão sobre transformação digital, futuro dos negócios, inovação, mudança de comportamentos e hábitos na sociedade da tecnologia, na sociedade da informação. A gente sempre fala de assuntos que conectam a inovação com a prática na sua vida. E hoje o assunto vai ser bem legal, porque no último episódio nós falamos sobre investimentos. E a gente tem uma missão, eu e o Dudu colocamos, junto com o pessoal que faz a produção aqui, a Kizia, Madu, Pietro, que é tentar trazer pessoas que diversifiquem. E eu tenho certeza que quem está nos ouvindo vai gostar. Já vou apresentar nossas convidadas. Mas primeiro, eu vou ler um trechinho para que as pessoas tenham uma ideia do início de uma reportagem de GZH que a gente fez faz pouco tempo, cerca de um mês. Começa assim, dizendo, os Lobóticos, que é como se chama o grupo formado por estudantes de robótica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Heitor Villa-Lobos, da Lomba do Pinheiro, Zona Leste de Porto Alegre, receberam nesse sábado, aí coloca e atualiza, né, sábado de abril, o prêmio da categoria Melhor Modelo de Solução na First League Explorer em Houston, nos Estados Unidos. Esse evento é como se fosse uma Copa do Mundo de robótica. E aí eu só vou ler mais um trechinho, porque depois você acessa a matéria lá em GZH. Os alunos se destacaram entre 56 projetos de robótica apresentados por representantes de diversos países. Eles criaram uma maquete que projeta um espaço de lazer e entretenimento para a comunidade do bairro Lomba do Pinheiro. E esse parque que eles desenharam tem vários brinquedos tecnológicos que são movidos por energias sustentáveis. Eu vou anunciar nossas convidadas, mas eu já antecipo para quem está só nos ouvindo que elas já estão orgulhosas, assim, já senti só lendo o texto aqui que elas ficaram orgulhosas do que eu estou relatando aqui. Então eu vou primeiro apresentar a Cristiane Cabral, que é professora que liderou e foi mentora do projeto. Obrigado por estar aqui com a gente, Cristiane. Obrigada pelo convite, é um prazer. E a Andréia Bruschi, né? Bruschi, desculpa, Andréia, que é diretora da escola, que eu citei agora. Obrigado por comparecer e por aceitar o nosso convite, Andréia. Muito obrigado. Bom, primeira coisa que eu quero já colocar vocês numa fogueira é… Quando a gente começou esse programa, muita gente sempre me procura e fala inovação. Então vocês vão ouvir pessoas que desenvolvem estruturas, robôs ou etc, porque a gente acha que essas coisas não pertencem a todo mundo, né? E todo mundo que a gente traz aqui tem tentado dizer, não, pelo contrário. Como é que vocês venceram essa barreira e vocês não ouviram isso de dizer assim, isso não é para vocês, isso não é para a EMF, isso não é para EMEIs de Porto Alegre, isso é para escolas tais ou escolas tecnológicas? Vocês não ouviram isso quando estava rolando o projeto? Olha… Bom, então são 16 anos já de trabalho na EMF Heitor Villa-Lobos, né, na Lomba do Pinheiro. E te confesso que o início foi mais complicado, né? 16 anos atrás, as pessoas estranhavam quando eu dizia que trabalhava com robótica, com crianças no ensino fundamental. Então, aí sim, no ensino fundamental… Primeiro, uma mulher, porque assim, desde o início nós participamos de eventos científicos, competitivos, né? Então eu sentia o estranhamento das pessoas, mas isso mais tempo atrás, né? E na medida em que os alunos também venciam competições, porque tu sabes que não é a primeira vez, né, que a gente vence, a gente já tem aí uma caminhada longa nesses eventos, né? E eu sentia também esse estranhamento da questão da periferia, né? Algumas vezes eu senti inclusive o preconceito, né, de dizer, mas, né, uma professora mulher, ou mais, olha, tu vê, que diferencial tu vês nos teus alunos para vencer um evento como esse, porque veja bem, tem tal escola aqui, e vocês estão vencendo. E eu senti aquilo como um toque, assim, de que não poderiam, por que não? Né? Por que não poderiam? Porque são alunos negros, porque são alunos, né, visualmente mais pobres, com um tênis mais simples ou alguma coisa assim.
né? Então, esse estranhamento, eu te confesso que há algum tempo atrás eu sentia mais forte. Agora já não é mais tão comum. Nós vemos mais mulheres trabalhando como professoras, porque a atividade expandiu muito, né? Mas o estranhamento ainda de uma atividade como essa se destacar na periferia, a minha diretora aqui está concordando comigo, ainda a gente vê. Ou das pessoas, até bem pouco tempo, nós trabalhávamos numa salinha muito pequena. E aí, então, vencemos um evento, alguém ia lá fazer uma reportagem e dizia, nossa, mas é só essa sala? Eu disse, só essa salinha. Agora a gente tem uma sala maior, conseguimos, né, depois de algum tempo, enfim. Mas então, assim, esse tipo de estranhamento eu já passei ao longo desse tempo todo, que não é um dia, 2, são 16 anos, como eu disse, né? Mas a tecnologia, a inovação, ela tá aí. Ela faz parte da realidade da humanidade, digamos assim, né? E essas crianças vivendo na periferia, elas também são atingidas, né? Por essas inovações, mas claro, né? Que um trabalho de robótica com um recurso, né? Que a gente precisa para realizar, ele realmente na periferia só acontece com um grande investimento, né? E aí sendo uma escola pública, um investimento público, né? Ao longo desse tempo, a gente inclusive teve alguns parceiros que foram nos ajudando a nos manter com material, né? Porque nosso projeto começou lá em 2007, mas a gente fica à mercê da política pública, né? Das diretrizes dos prefeitos, das políticas que vêm, enfim. Mas a gente tá lá seguindo o trabalho, a gente precisa do material, então esse material precisa ser renovado. Então a gente tem uma direção que compra a ideia, separa uma verba para também comprar um material para poder se manter, né? Vencendo alguns eventos, a gente também ganha alguns materiais. Investidores externos, às vezes, veem, né, o trabalho e dizem, não, eu quero doar, como é que eu faço, né? E é assim que a gente chegou até aqui. E segue aí, né, já, agora com esse histórico, mas é importante dizer também que são crianças, é um trabalho que se renova, né, ainda mais sendo o ensino fundamental. Depois do nono ano, as crianças seguem para o ensino médio em outras escolas. E a gente está sempre se renovando. Então, eu digo que quando eles estão prontos, eles tomam outros rumos, né? Mas voltam, né? Mas voltam para ser monitores. Voltam. Para contar as histórias. Cria um laço, né, Andréia, com a escola. Laços afetivos mesmo, eu acho, de assim, obrigado por ter confiado, por ter apostado em mim. Porque tu sabes, uma coisa muito interessante de observar é que às vezes o melhor aluno que se destaca numa atividade como essa não é o aluno mais comportado em sala de aula. Claro. Porque às vezes ele não cabe dentro da caixa. Daquele espaço de sala de aula e de uma sala de aula, né? Minúscula. Pequena, dividida em períodos, entra um professor, sai outro professor. E às vezes ele não cabe em si, às vezes de criatividade, de atividade, né? Porque a criança e o adolescente é muito ativo. E ele demonstra isso com mau comportamento. E tem gente que… eu como professor universitário, vejo isso de forma bem distinta. Mas tem gente que é bom em algo, mas não é bom no outro algo. E às vezes tu dá aula só de um algo e fala, ele é um aluno ruim. Não, ele é um aluno bom em várias outras coisas, ou na sociabilidade. E eu queria provocar você sobre uma coisa que… Uma outra matéria, das matérias que a gente deu, uma das que me sensibilizou, assim, de me emocionar mesmo, foi quando o pessoal voltou, quando vocês voltaram da premiação e teve um festejo da comunidade. Quando a gente trabalha com jornalismo, a gente está suscetível à polarização, à radicalização. E as pessoas, às vezes, se degladiam sobre temas que elas entendem. Mas nesse foi um pouco unanimidade. Todo mundo foi lá e falou assim, nossa, que legal isso, quando todo mundo abraça. E aí, André, uma coisa que eu queria ver se vocês sentem, porque a Cristiane falou, já tem outras competições, já apareceram, né, em reportagens de colegas ou nossas. Mas isso vai fomentando, porque quando tu vê que a tua própria comunidade está tendo essa projeção e que a escola dá essa projeção para os alunos na comunidade, mais gente que daqui a pouco tem 7, 8 anos vai querer estar na mesma posição. Você já que já tem 16 anos, vocês já estão enxergando esse fio sendo… esse novelo sendo desenrolado, assim? Com certeza, com certeza. Primeiro nós temos, como a gente falou…
Primeiro, deixa eu botar na professora. Eu acho que a Cris é a pessoa certa no lugar certo. Ela tem essa coisa de chamar os alunos se emocionam. A gente se emociona. Eu mexi no início, ainda antes de começar, que eu gosto de viajar com ela, porque quando tu vê eles montando, eu, que não tenho essa trajetória, me encanto. Então, as crianças que estão começando, que estão construindo, nem se fala. É uma emoção muito grande. Então, ter pessoas certas nos lugares certos é importante. A Cristiane tem esse poder, e a gente mexe que a escola é uma escola que é acolhedora. Então, ter essa coisa assim, de… Bom, ele não é comportado, vamos usar aqui as aspas, né? Mas aqui ele faz um trabalho excelente. Se posso, nós temos alguns casos que… dificuldade de ficar na sala de aula, mas quando falam, tu te emociona. Tu não acredita. Uma das meninas, até o nosso prefeito chama de senadora, porque ela fala e é medonha, sabe? É uma querida, assim, com a gente tem essa coisa do carinho, mas eles… tem essa coisa de empatia com o trabalho, é aquilo que eles querem. Eles conseguem descobrir. A Cris usa muito uma frase, que eu gosto dessa frase dela, que a gente só aprende a querer aquilo que a gente conhece. Se eles até então não tinham essa vivência, eles não podiam querer. Então isso despertou na escola. Agora então, nós estávamos mexendo, eu precisava de outra sala, de outra professora, porque a escola se… mexeu muito em termos de querer participar. E a questão que tu falaste, assim, da comunidade. A nossa comunidade como um todo, né, Cris? É muito participativa. A gente pode contar, eles estão sempre lá dentro, os pais, a gente tem grupo, eles estão… às vezes, a gente tá num lugar, gente, fomos convidados, podemos levar eles… Estão com vocês, professoras? Pode ir, sabe? Então, a gente se sente bem, tranquilo com eles. Essas crianças têm essa ligação muito grande. Imagina uma professora, não é a primeira vez, essa vez ela foi com alguém. Mas muitas vezes não foi dado a liberação para que outra pessoa acompanhasse a Cris. E ela foi com muito mais alunos, já teve no Canadá, já teve em outras situações que não teve esse suporte que nesta vez a gente… teve, porque começou a correr, né? Às vezes a corrida também é trabalhosa, mas isso é outro assunto. Mas sim, os nossos alunos, como eu disse, eles voltam para contar. Escolas estaduais nos procuraram porque queriam conhecer o trabalho da Cris, porque os alunos que foram chegaram lá e perguntaram: mas como aqui não tem robótica? Como que no ensino médio não tem robótica? Então, foi o Julinho até, né? Teve lá na escola, procurando para saber, para continuar. O Instituto, os nossos alunos, muitos deles vão para o Instituto Federal, que é algo que a gente também se orgulha, né? Para continuar. Então, assim, não é uma coisa que encerra no ensino fundamental, muito pelo semente, contrário. Né? Não é a árvore toda ali, né? Exatamente. Eles têm a caminhada muito grande. Quanto à comunidade e a questão a frase, nós voltamos e num dos dias, uma das comemorações foi em carro de bombeiro. Quem carrega normalmente, eu vou usar o termo assim, a gente, vamos botar no carro e tinha que sair de um lugar, era eu e a Cris. Quando eu cheguei lá para os alunos descer e ir no caminhão, as mães entraram no meu carro. Era uma distância pequena. Eu disse, vou trancar as portas, porque vocês estão para fora. E elas gritavam em bom tom, a Mapa é rica, a Mapa é rica. Orgulhosas dos filhos, dos netos, dos sobrinhos, de fazerem parte daquela comunidade, daquele movimento e de enxergar um outro lado. Porque dentro da nossa comunidade tem um lado que é dolorido, que é sofrido. Então, de repente a gente pode ser o agente transformador, né? Mas uma coisa que eu queria tocar com vocês, que assim, toda vez que a gente fala de educação, tem vários índices ruins na educação brasileira. A gente fez agora, na Zero Hora, na editoria, matéria sobre a dificuldade de aprendizagem em matemática, em português. Nós temos uma série de diagnósticos. E eu acho que diagnóstico hoje não falta. Mas também a gente conversa, e vocês devem conversar com colegas na rede estadual, na rede municipal de outros municípios de Porto Alegre, e muitas vezes os professores olham e celebram a conquista de vocês, mas olham e dizem assim,
poxa, professora, mas a minha situação é tão complicada, até pouco tempo atrás o Estado teve salários atrasados dos docentes, né? Ou a minha escola não tem essa sala, ou a minha escola não tem um projeto adequado. E eu imagino que são coisas que vocês também têm que lidar no dia a dia. E é um passo delicado a se dar, assim. Como é que ao mesmo tempo a gente administra, que a gente sabe que tem dificuldades por vezes de recurso, ou aquele momento vai ser avaliado por métricas que nem sempre contemplam tudo, né? Quantas vezes não foi bem nessa prova? Mas ele sabe aplicar. Talvez essa prova não tenha capturado como o aluno é bom naquele conhecimento, naquele campo de atividade. Então, como é que a gente administra sem deixar, né, Cristiane, de dar esse espaço a mais, passar do 16º para o 17º ao mesmo tempo? Porque eu acho que vai ter professores, vai ter educadores e rede de ensino que vai estar nos ouvindo e dizer assim, eu gostaria também de fazer, mas veja, aqui a gente tem essa limitação, ou tem, a gente sabe que tem, mas ao mesmo tempo vocês provavelmente passaram por várias dessas privações e tiveram que esperar um pouquinho mais, ou dar outro passo e voltar atrás e ter que conversar com mais gente e esperar um pouco mais do que vocês gostariam. Eu queria que falasse um pouco desse cotidiano de verdadeinha, assim, né? Aquela coisa que nem sempre aparece na matéria do carro de bombeiro também. Exato. Passaram por isso, não. Essa é a nossa realidade que tu descreveste, né? Na verdade, é agarrar um leão por dia. Né? Eu entendo o que tu estás falando, né? Imagino sim que algumas pessoas vão ouvir e vão dizer isso, mas essa zona de conforto, aí eu acho que a André é muito generosa de destacar esse meu perfil, mas talvez isso sim é o que se destaca do meu perfil, né? De assim, essa coisa de que não dá pra mim sempre foi uma coisa que é relativo. Não dá, mas peraí, vamos ver exatamente como é que não é só eu, a André tá acreditando tudo a mim, mas não é só eu. Existe, né, o investimento, existe a própria direção que manteve o projeto lá. A gente precisa manter esse projeto nos momentos em que foi nos dito que era para encerrar a robótica, dependendo da política pública do prefeito, né, do secretário que entra lá. Tipo, não, agora não tem mais robótica, ou não tem atividade de contraturno, né, escolar. Então, assim, são vários fatores que mantêm o projeto até aqui. Mas, realmente, mobilizar um projeto como esse, a gente tem, então, essas pessoas que estão querendo ir lá visitar, né, e conhecer. É um pouco o que eu falei no início, assim, das pessoas chegarem lá e achar que é tudo perfeito e não é perfeito. Né? Agora mesmo a gente está numa reforma da escola, né? Primeiro desmanchando uma caixa d'água muito antiga. A nossa escola é muito antiga, um prédio bastante antigo, vai passar por uma reforma grande. Então, assim, passa por um areião, para dar volta no entorno da escola. A gente tem um cachorrinho lá no meio da rua, que é um cachorro. Então, assim, não diria decepcionante, mas assim, se as pessoas idealizam que é um espaço ideal, tudo lindo, mas deve ser uma sala maker daquelas que nós vimos nas reportagens. Não é, sabe? É uma luta constante, inclusive como eu disse, né, para manter o material, porque é um material que é muito utilizado. Então, agora, atualmente, eu já tô buscando parceria para investimento no material que já me falta, porque a gente fecha alguns kits em função desses trabalhos, para ser apresentado. Então, assim, é sempre uma luta, né? Não é simples agora, nesse momento. É um momento de auge em função dessa premiação que as crianças alcançaram, né? Nesse evento, que é um evento realmente super importante. Um evento que eu, ao longo desses 16 anos, nunca tinha estado. E era uma grande vontade de chegar até lá. O World Festival é realmente uma grande celebração, né? Nos Estados Unidos ele é o mais importante, é o que reúne mais pessoas, assim. Então, realmente é um grande sonho, né? Mas a realidade do dia a dia, ela é muito dura. Mas eu acho importante, assim, um pouco do gancho da Andrea, né? Dessa questão da comunidade. A comunidade foi uma construção, assim como a orquestra na escola foi uma construção, né, de pertencimento. Essa escola, há 50 anos atrás, foi construída num espaço de lazer. Era o único campo de futebol que existia ali. Foi o espaço onde a escola foi construída. E me parece que, assim, eu tô lá há 20 anos, mas já antes disso, quando eu entrei, a escola se constituiu como um espaço que
comunidade se sente pertencendo. Não é a escola lá e nós aqui, não. Né? Eu me lembro que quando eu entrei na escola, há 20 anos, tínhamos até uma atividade de final de semana, que era a Portas Abertas, não me lembro agora o nome, mas a comunidade ia lá, fazia feirinha e tal, fazia atividade na quadra e tal. Então aquilo, eu entendo dessa maneira, a minha leitura, que eles entendem aquela escola como um espaço importante para eles, né? A gente não sofre com arrombamento, com coisas assim, eu não tive essa experiência ainda estando no Vila Lobos. Porque, pelo contrário, nós estamos lá, a escola funciona manhã, tarde e noite, é um entra e sai, temos um guarda, assim, mas a gente dificilmente passa por um episódio de roubo, porque a minha leitura é essa, a comunidade entende aquilo como algo bom. Mas temos então o apoio das famílias, né, que veem essa atividade de contraturno, porque essa é uma atividade de contraturno, isso é importante ressaltar, como algo importante para os seus filhos, porque os pais, né, hoje em dia pai e mãe tá trabalhando, então esse momento dessa oficina de robótica e outras oficinas que nós temos lá, as de música, de próprio esporte, o vôlei, são momentos em que os pais entendem que as crianças estão protegidas num ambiente seguro, né? Então isso também é muito… Então a comunidade… Então os pais destacam aquilo como importante. Se eu preciso ajuda, né? Recentemente até pedi para alguém… se alguém poderia ajudar a transportar as crianças. Olha, eu não posso, mas o fulano pode, o meu familiar pode, o avô pode, né? Então assim… Então tudo isso junto ajuda a gente se manter. Mas é um desafio diário. Né, um desafio diário. A nossa escola é uma escola que comporta bem mais alunos do que a capacidade dimensionada inicialmente na construção, né? Então a gente tem essa questão do espaço, né? Pouco espaço, a gente tem o desafio do material, a gente tem o desafio desse comportamento que às vezes dessas crianças que não se sentem tão, né, adequadas naquele espaço, então precisam, né, expandir, enfim. Então é tudo isso junto. A gente tem o desafio da falta de professor, a gente tem, como eu disse, até o ano passado a minha sala era super pequena, mas o não é assim, o não a gente já tem, né? Então assim, a todo momento isso me desafia também. E eu também costumo dizer que esse tanto de dificuldade que a gente passa também ensina as crianças. Porque eles estão numa comunidade em que as coisas são mais difíceis. Naturalmente não tem como negar isso, né? A periferia é sempre tudo mais difícil. E batalhar para conquistar o que a gente necessita, enfim, também ensina para as crianças que a gente não é só esperando do poder público, não é só sentar e esperar, é também fazer acontecer. Mas nem por isso eu digo que foi fácil. Não é fácil. E em alguns momentos, ao longo desse tempo, eu pensei que não ia continuar mesmo o trabalho. Em função dessa coisa da política pública. E aí entra isso, né? Da direção. Eu costumo dizer que a gente chegou aqui de mãos dadas com muitas pessoas. Com as direções que passaram. A Andréia, hoje diretora, né, me dá as mãos, mas eu tive outros diretores que passaram na escola e que disseram, como assim? Não vai terminar. Vocês façam o que vocês quiserem, mas a robótica não vai terminar no Vila Lobos. E bancaram aquilo. Os meus colegas, professores, eu sempre gosto de agradecer muito, né? Porque eu tenho as minhas portas abertas sempre, eles sabem o que acontece lá. Então, quando eu preciso fazer uma vaquinha, que é constante, né? Daqui a pouco já tem outra vaquinha. Uma vaquinha, uma venda de rifa e tal. Todo mundo mobiliza a família. E agora também nesse evento, muito retorno, né? Dizendo, a minha mãe falou que comprou a rifa, agora vocês estão aqui. Isso é muito legal, né? Assim, envolver todo mundo. As pessoas se sentem parte disso, né? E são mesmo, né? A gente, é isso. Eu entendo dessa maneira. A gente chegou… Tem a Cris lá que não aceita o não tão fácil, mas tem as pessoas que abraçaram essa ideia e vieram juntos até aqui ao longo desse tempo todo, né? Mas o que eu diria para quem acha que não vai dar é começar, né? A gente precisa começar de alguma maneira. Vai ter desafios, vai ter, né? Como eu disse. Mas é isso, a gente precisa de alguma maneira. E às vezes nem é o ideal. As pessoas pensam, eu preciso de 20 kits para começar. Não, um kit. Se tu
Já começa no grupo de 4, 5. E aí a gente vai vendo depois como é que vai fazendo. De alguma maneira, tem o professor, tem a carga horária. Isso é um desafio também, né? Porque tu sabes que professor é uma raça em extinção. A gente já tem aí no interior apagão. Algumas áreas. Apagão de professor, não tem, né? Essa formação, né? No interior do Rio Grande do Sul, inclusive. Eu sei, estive em algumas comissões agora de educação recentemente e realmente falta, não tem. E então, assim, é muito desafiador, sempre vai ser. E eu também não vejo a curto prazo uma grande guinada, uma melhoria, né? A gente tem sim o salário que não é adequado, poderia ser melhor, a gente tem o espaço que não é adequado, falta. Mas e aí? O que a gente pode fazer com tudo isso? Então vamos ficar na nossa cadeirinha, dando aula. O professor tem que sair dessa coisa do palco e entrar no laboratório. Eu tenho um professor da universidade que falava muito isso para mim. Eu fiz o mestrado e o doutorado nessa área. A minha história se mistura um pouco à história desse projeto, né? E é isso, é poder proporcionar aos alunos vivências concretas, ainda mais quando a gente fala de ensino fundamental, né? Poder proporcionar essa coisa do laboratório mesmo, né? De poder construir, e através dessa construção levar a reflexão, né? A metacognição, né? Refletir, pensar, refazer. Isso, vamos pensar sobre isso. Como é que eu tô pensando, Então é isso, né? Que é um desafio, porque as pessoas às vezes perguntam para quem dá aula e falam assim: vocês precisam revolucionar, precisam pensar a sala de aula. Eu falei: olha, tem que pensar que nós todos, e eu vou falar por nós três aqui, nós viemos de uma geração escolástica, né? Isso. Um processo que aula… Tanto é que quando a gente faz, às vezes, na universidade, projetos, aprendizagem baseada em projetos, vai fazer alguma coisa em sala de aula, mas não vai ter aula? Mas isso aqui tá tendo aula também. Só que a gente aprendeu dessa forma. E aí, o caminho, né, André, é a gente reproduzir o que a gente já sabe. E às vezes… Isso não dá conta dessa gurizada que daqui a pouco tem 11, 10, 9 anos aí, né? Hoje em dia é muito mais rápido do que nós, na nossa geração. As coisas foram mais lentas, mas agora não, né? A gente pensa que aprender uma coisa, ele já tem uma linguagem nova, uma coisa nova. E nos ensinando, é os filhos, é os alunos. Às vezes até no celular, né? Prof, tu não sabe fazer isso. Eu já ouvi várias dessas. Eles têm essa coisa. E para eles, eu acho que essa coisa da troca deles também poderem nos ensinar… É importante, eles se estimulam com isso. Então, tu dar esse poder a eles também da troca. E a sala de aula é isso, né? É um aprendizado junto, não é coletivo, né? Não é só chegar lá e vou transmitir. Não, hoje em dia não existe mais isso. Eles consultam o que eles quiserem de matéria, de data, não é isso. O aprendizado é pra vida, né? O que eles vão ser, qual é a influência que isso vai fazer na vida deles, né? O professor saiu um pouco desse lugar, agora te ouvindo falar, veio isso, né? Do lugar de ter o conhecimento. A gente precisa pensar que não é daqui para frente cada vez mais, né? E talvez uma outra coisa, ainda com relação ao ponto anterior, né? Mas eu também não tenho conhecimento na área, como é que eu vou fazer uma atividade de robótica? Quando eu comecei lá em 2007… Isso era meu próximo ponto, exatamente isso. Quando eu comecei lá em 2007, eu comecei por uma iniciativa pública, foi a própria Secretaria Municipal que comprou o material, comprou junto à formação dos professores, mas tudo que veio depois disso foi uma iniciação básica. Foi eu que fui atrás dessa formação. Se tu esperasse fazendo com aquela mesma formação agora, 16 anos depois, não daria para fazer mais nada, né? Claro, exatamente, né? E os alunos nos ensinam muito também, né? A gente vai construindo com eles. E claro, assim, né? Então não precisa saber. Não é que não precisa saber. Porque o salto cognitivo, ele acontece no momento de conflito em que o aluno tá… Não sei mais. Olha, então quem sabe vamos pensar aqui, em vez de um sensor ultrassônico, vamos pensar um sensor de luz, né? Vamos mudar aqui, vamos pensar aqui. Mas não tá funcionando. Bom, olha, pensa bem aqui, ó, olha bem os valores que tu tá colocando aqui, né? Nesse sentido, esses saltos, minimamente precisa ter esse conhecimento para tu poder, mas saber
tudo, a gente nunca vai saber. Nunca vai saber. Então, assim, esse medo, porque é um pouco da nossa geração. Eu tenho 45 anos, então também é ainda assim, mas eu não nasci nesse mundo tecnológico que as crianças nasceram. Mas as crianças elas consomem a tecnologia. Fazer coisas através da tecnologia, nem todas fazem, né? Muitas delas consomem vídeos e tal, né? E elas não têm nenhum problema também em ensinar. A gente vê agora, né, um projeto que a gente tem lá, chegando materiais novos, tecnológicos, enfim, tela interativa, os recursos. Os alunos vão lá e mexem e às vezes ensinam os professores. Mas a gente precisa proporcionar, de novo, né? Sair desse palco e entrar nesse laboratório, proporcionar para fazer coisas. Ou fazendo é que a gente vai levar a refletir. E é isso. Eu brinco com os meus alunos, né? Se a gente quer ficar forte, faz exercício na academia. Ou onde quer que seja. Se a gente quer ficar inteligente, é pensando. Ninguém vai transmitir pra gente isso. É só pensando na cabeça de vocês, fazendo esse exercício na cabeça de vocês. É, né, Sora? Não é assim. Então, vamos lá, vamos pensar. Porque isso, né, tirar do lugar comum também é um exercício. Às vezes, muitos querem fazer robótica, mas nem todos permanecem, também tem isso. Da insistência, né, do processo, do caminho. Porque robótica é só problema. Ainda mais uma criança, eles pensam naquele robô idealizado que vai funcionar, mas ele não funciona na primeira vez. E daí eu preciso reconstruir ou reprogramar muitas vezes. E aí é o grande mindstorms, né? Aquela tempestade de ideias mesmo, de pensar, repensar e fazer, refazer. E ali é que tá Mas esse aqui, Cristiane, que foi o Parque do Futuro. Eu vou pegar esse como exemplo, porque é o que o público já conhece. Como é que ele… Assim, não tem como te explicar, porque como é que tu vai falar isso em 2 minutos, algo que vocês demoraram muitos meses para fazer. Mas como é que vocês vão pegando esses elementos e vão fazendo os cálculos, vão voltando atrás? Porque também deve ter muita tentativa e erro, que Total. É parte do legado da experiência. E deve ter um pouco de frustração também, porque daqui a pouco tu tá trabalhando, mas não tá aparecendo… Calma, né? Administrar essa ansiedade também e o diálogo, trabalhar em equipe, que é um troço cada vez mais complexo. Então, como é que foi esse caminho, assim? Então, é importante dizer que esse grupo, né, eu trabalho até o 9º ano, tá? Esse grupo, esse nível, são crianças até 10 anos, tá? Que eles estavam no 4º ano até o ano passado, estão no 5º ano, agora fazendo 11 anos, tá? Então, o material que eles utilizam também é um material adequado a essa faixa etária, né? Que é um material de robótica, que a robótica é construção, programação, resolução de problemas, mas adequado a essa introdução, digamos assim, né? Então, quando a gente fala de robótica para criança, a gente não tá falando lá de matriz, né? De circuito. Não, né? São elementos mais básicos, né? São conceitos de física e de mecânica que eles trabalham através da prática, de um funcionamento de engrenagem, de polia, de rampas, e enfim. É praticamente uma brincadeira. E a programação é feita com ícones. Tá? Não é, porque quando a gente digita a programação, eu tenho, imagina, em cada comando ali 10 erros. Se eu errar uma letra, né? Então, essa questão, usar esse tipo de programação com criança muito pequena, frustra, porque tu imagina, né? São muitas possibilidades de dar erro. E o ícone, ele é bem mais adequado para essa faixa etária menor, porque tu já tem ali dentro de um desenho, para eles é um desenho, né? Como eles dizem, uma série de comandos embutidos. Mas a ideia do funcionamento da programação, do pensamento computacional, hoje em dia que o pessoal usa esse termo, enfim, tá ali. Então, o material que eles utilizam é um material assim, tá? São peças plásticas que eles constroem, reconstroem. E aí, esse reconstruir também é esse desafio que eu vou dando para eles. Olha, essa estrutura aqui, olha bem, tá frágil aqui. Se eu mexer, vai cair. Vamos olhar uma parede. Como é que é a construção dos tijolos, né? Beleza. Aí, refaz, né? O funcionamento dessa transmissão do movimento, de polia, são várias tentativas também. E a programação, ela se dá nessas linhas de programação com esses ícones, né? Então, geralmente, assim, motor, a direção, o tempo, a velocidade, liga sensor. Então, são ícones que eles vão… mas tu vê que o pensamento da programação, ele tá todo ali.
A ideia de programação, de como programar, ela tá ali. Mas são ícones, né? E essa sequência, ela também, várias vezes, é reconstruída, né? Porque o que eu coloco primeiro? O motor ou o sensor? Né? O tempo ou o liga-desliga, né? Então, assim… E aí vem também, de novo, essa coisa, né? Como que eu informo a máquina o que eu quero, né? É um pensamento diferente, é uma linguagem diferente, né? Que é aprendido, né? Ou se aprende, ou vai pra frente robô. Não é assim que eu programo, né? Então, como que eu faço isso numa linguagem que seja icônica ou mesmo mais avançada? Mas, então, é um aprendizado. E aí, essa proposta desse parque, assim, em parte vem do evento, né? O evento que a gente participa, ele anualmente tem uma temática, né? E então, esse ano foi a questão das energias. E as crianças têm que olhar para sua comunidade, identificar problemas e apresentar soluções com relação àquela temática, tá? Então, eu acho até fofo quando as pessoas perguntam, né? Quanto tempo levaram para construir a maquete, né? 3 meses. Só que o trabalho começou já no ano passado, né? Vamos olhar o que é energias, quais são as energias, porque ninguém vai enxergar um problema se eles não dominam isso. E são crianças de 10 anos. Então, primeiro vamos olhar, né? O que são energias, quais são as renováveis, as poluentes, as não poluentes. Então, tudo faz parte do trabalho, mas para eles é só ali a maquete, porque eles têm 10 anos, né? Então, claro, a maquete são 3 meses, mas mais 3 ou 4 meses de todo o estudo, conceito, né? De olhar. Claro. Isso. De descobrir qual era o problema da comunidade, né? Isso também, porque na verdade a gente tem vários ali. Né? Então, assim, eles identificaram vários problemas com relação à energia. E aí também é um exercício a questão do com qual nós vamos ficar, qual será que é o melhor problema para a gente elaborar em forma de maquete também. A própria praça, né? O que acontece com a questão da escola ter sido construída no campo? Ficamos sem praça. Nossa comunidade não tem praça. Não tem um local. Tem uma praça pequenininha atrás de uma EMEI ali, que é onde é que a gente mexe? É o shopping? É a escola. É ali. A gente diz assim, por que eu não posso estar aí dentro? Porque nós não temos espaço. Porque se deixar, todo mundo fica dois turnos. A Cris falou sobre o tamanho. Nossa escola foi construída para 750 alunos. Nós temos 1.200. Então, é impossível. Quase o dobro. Então, as salas são muito pequenas, os espaços são difíceis. É lógico que eles preferem um lugar mais amplo. A própria sala da Cris foi uma dificuldade. A sala da Cris, viu? 16 anos é dela. É dela a sala. É um espaço que a gente… Olha, foi difícil esse ano. E assim, ó, para conseguir… Bom, como é que nós vamos fazer? Não queremos diminuir turma, porque nós estávamos falando antes, é uma escola que tem uma procura muito grande. Nós temos lista de espera, porque… Tem toda uma questão também da alimentação, tem a questão da orquestra, tem a questão da robótica, tem a questão do vôlei. E eu até fiquei pensando em termos de resiliência, da coisa de não desistir. Não é só na robótica que tu enfrenta problemas. No vôlei, tu vai enfrentar os problemas e vai perder, e não vai sacar direito, e de repente tem alguém melhor. Na orquestra, nós temos as oficinas, eles passam pela flauta, né? Chegam no piano, chegam no violoncelo, até estar na equipe oficial da orquestra mesmo. Então, é uma escola que, nesse sentido, muitos deles vão se preparando nisso, que é pra vida. É uma coisa que a gente enfrenta subindo. E tem uma correlação que a gente fala que às vezes não tá muito com essa palavra, mas que é… muitas pessoas que têm ideias e que vêm aqui no podcast elas contam muito de tentativa e de erro, e de erro, e de erro, e de tentativa. E quebrei uma empresa, daí eu fiz de novo, daí eu peguei um financiamento, aí eu não sei o quê. Mas também de autoestima. E aí essa coisa que eu queria provocar com vocês. Por quê? Em grande parte, a gente até falou, durante a pandemia, se falou muito dos jovens que não estudavam e não trabalhavam, e que era uma geração muito desalentada, porque não via uma perspectiva de ser contemplada com o mercado atual, mas também não via na escola algo que acolhesse suas ideias, suas inventividades. E aí quando tu vai, e é só um exemplo, né? Quando tu joga ou pratica um esporte, entra numa competição, ou quando tu vai para um campeonato de robótica, ou quando tu te apresenta publicamente, como na orquestra,
dá uma sensação de que, ei, eu também posso fazer parte desse mundo que eu vejo só através do meu, sei lá, do meu Instagram, do meu TikTok, sei lá, o que eles gostam mais agora. Mas assim, de que eu também faço parte desse universo. E à medida que um vê o outro, né, vem a reboque. Ou seja, e aí é uma sensação que eu queria perguntar para vocês. Não a ideia do empreender no sentido de criar empresas, mas vocês percebem os alunos de vocês mais empreendedores no sentido de que eles se sentem mais à vontade daqui a pouco para sugerir, para criar, para sair dizendo coisas de aula? Tu nem imagina. Fiquei pensando, tu falaste, né? Eu fiquei pensando, por exemplo, nos nossos 9º anos, formatura. Na minha época eu não tive formatura de 9º ano, mas hoje em dia é uma coisa… para os nossos alunos, a nossa escola é só de ensino fundamental, então é uma coisa… É um grupo que se movimenta, que começou hoje com vendas, que eles foram atrás, professora… mas não tem dinheiro, não. Mas eles fizeram pizza, fizeram… Os próprios professores, claro, sim, se envolvem, né? Mas que sim… vou dar um exemplo. Hoje eles arrecadaram R$42. Poxa, começaram. Então, tem essa questão. Mas tem o outro lado também, tá? A gente aqui tá falando só das coisas boas, né? Uma escola desse tamanho, nós temos todo o outro lado. Aqueles que realmente não conseguiram ainda, porque se encontrar, saber, e que daí tem as questões pós-pandemia, que estão, sim, bem sofridas, bem difíceis. Que daí tem ainda a questão do RH que a gente fala, que a gente precisava de um outro tanto de pessoas para acolher, porque talvez tenham outros dons que ainda não foram descobertos. Começamos há pouco com tudo isso, com a revista, que ainda não foi lançada, mas temos repórteres, né, na escola também. Aí. Então, tem uma coisa, começaram a escrever. Como é que se escreve para uma reportagem? É igual eu vou escrever no TikTok? É igual eu vou escrever no Instagram? Então, é o fazer pensar. E é uma coisa assim… Nós temos 90 professores, não é pouco. A escola, são 46 turmas, então é um número de professores grande. E assim, é o que eu digo, as pessoas no lugar certo. A gente mexe que vem vindo quem gosta dessa coisa de pensar, de modificar. É uma outra realidade. A escola, não temos mais os quadros de giz. Hoje em dia já é quadro de caneta, já tem as telas interativas, temos os Chromes. Então eles têm essa procura por descobrir novidades de todos os tipos. Eu posso gostar mais do esporte, ela gosta mais da robótica. Então, tu vai se descobrindo. O espaço físico, nós precisaria do dobro. Eu acho que a gente teria… mesmo. Outro tanto de descobertas, de outro tipo. Um teatro, de coisa… Claro, saindo do padrão, escola, classe. Não é que não tenha. Tem que ter o ensino formal, claro que sim. Mas… o proporcionar esse outro lado, onde que o ensino formal pode levar, até onde eles podem ir. Bom, a professora seguiu e fez mestrado, fez doutorado, coisa que alguns nem imaginavam. E hoje nós temos alguns fazendo faculdade, assim como tem gente dessas outras áreas. No vôlei, que foi para São Paulo, da robótica, times, que está fazendo faculdade, da orquestra, que está na Alemanha. Como é que a gente não vai ter orgulho? Não foi eu, assim que comecei. Mas eu tô lá dentro, tô vendo, eu sei o esforço de todos. E o que a Cris diz, dos outros professores também. De estar ali, de estar junto. Bom, como é que a gente vai fazer? Não tem dinheiro. Meu Deus, as passagens conseguimos. E a alimentação? O que a gente faz? Sempre correndo atrás. É interessante esse ponto que tu traz. Porque assim, projetos como esses, atividades, essas oficinas, elas realmente criam esse desejar algo, né? E um desejo possível, né? Então, as crianças que estão nas oficinas da robótica querem estar na equipe de robótica. As crianças que estão nas oficinas de música querem estar na orquestra. As que estão nas oficinas de vôlei querem ser o time principal, né? E é um desejar muito possível, né? Então, eu já recebi aluno na equipe, depois de algum tempo, que passou pela oficina, que vestiu o uniforme e disse, agora eu vesti o manto sagrado. Não é a camisa do Grêmio nem do Inter, mas era… Veja, ele desejava aquilo, né? E então, eu crio
esse ambiente de possibilidades, né, de querer algo, né, e através desse querer, então tem todas essas ações que perpassam, né, a robótica também tem isso, a gente precisa viajar, precisa de dinheiro, mobiliza com vaquinha, com rifa, mobiliza a família, tio, tia, então pede, vende na Câmara, vende na Assembleia, vende… vai indo, né? Então, assim, mobiliza essa questão, né? Bom, a gente precisa correr atrás, mobiliza esses desejos. E aí passa por várias questões, né? E através dessas atividades também a gente tem lidado com essas crianças que emocionalmente ficaram bastante fragilizadas no período de pandemia. A gente ainda não superou e acredito que vai levar bastante tempo, né? Eu tenho adolescentes no meu grupo, a orquestra a mesma coisa, o vôlei a mesma coisa. E a gente lida com essas questões, né? De insegurança. Porque já é comum da adolescência. Sem isso, dúvida. né? Já é uma marca comum, né? E uma outra coisa também que eu costumo dizer, né? Mas competição, mas não é legal ensinar competição. Bom, mas que tipo de competição? Primeiro que nós vivemos no mundo que tá aí, né? Então, assim, realmente, eu acho que competir para destruir não é algo saudável, ainda mais quando a gente tá falando de crianças. Então, todos os eventos que nós participamos, que não são só competitivos, são científicos também, de mostra, de iniciação científica da URGS, da PUC, Mostratec, tudo isso a gente participa também. Mas os eventos competitivos que nós participamos são eventos que promovem a questão do socializar o conhecimento, né? Sim, nós estamos aqui competindo para mostrar um melhor trabalho. Mas, bom, a gente também está aprendendo com o outro, a gente está compartilhando conhecimento. Então, eu faço questão, porque existem, sim, eventos para crianças mesmo e adolescentes que é para destruir material, destruir robôs e tal. E não é, no meu ponto de vista, e por tudo que eu já estudei, porque eu venho estudando, algo positivo, né? Então, a gente participa de eventos construtivos, que tem esse pé na iniciação científica, porque é bem importante também, né? As crianças pensarem o que é fato, o que é verdade, né? O que é, com base em que eu vou afirmar algumas coisas, né? Que faz parte dessa realidade que a gente está vivendo e vai viver cada vez mais, né? Pensar daqui para frente, né? Dentro de tudo que tem, eu poder selecionar qual é a informação mesmo que tá ok, isso é essencial, é fundamental daí para frente. Então, todas as áreas precisam trabalhar nesse sentido. E nós, com a tecnologia lá também, é nesse sentido. André, Cristiane, eu vou encaminhar ao final, mas eu quero só fazer a pergunta para vocês resolverem os problemas do mundo com essa pergunta que eu vou fazer agora. Eita, Lelê! Que é basicamente uma coisa que eu tenho essa inquietação e tenho trazido muita inquietação, que é o que vocês trouxeram aqui. A educação não cabe na sala de aula. Acho que nunca coube. Mas a gente, de certa forma, cabia na caixa e deixava ali tudo, né? Agora, vocês pegam gerações um pouco mais jovens, eu pego um pouquinho eles depois, já na faculdade. Eu percebo que tá mais difícil, né? Se deixar essas janelas fechadas, essa porta fechada, tá muito difícil. A aula expositiva. E aí, as nossas instituições, eu espero que quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo também entenda o que eu quero dizer com isso. A gente, para mudar, não dá para sair quebrando paredes e distorcendo ferro e dizendo assim, não, agora vai ser tudo disruptivo, porque nem tudo está absolutamente dissolvido, né? Não é tomando o conceito do Bauman, a modernidade é líquida, mas as instituições, elas vivem de um passado ou de uma reputação histórica. Como é que vocês estão pensando isso? E eu falo pessoalmente mesmo, como é que vocês enxergam esse paradoxo de, ao mesmo tempo, a gente tem tanta coisa para fazer, do ponto de vista da aprendizagem, da convivência, da solidariedade, de uma sociedade cada vez mais individualista, que a gente precisa achar caminhos dessas pessoas colaborarem para inventar, para criar, para se desenvolver. Ainda que a gente esteja discutindo coisas tão simples assim, a gente tem que pensar a inovação, mas tem que ter coleta de lixo todos os dias na rua, né? Assim, parece que são dois mundos tão diferentes que a gente tem que administrar e que, como vocês destacaram, assim, olha, não vai vir curso de como lidar com essa realidade. Então, a gente faz a expressão que a gente fala muito na editoria, assim, dá os teus pulos, faz as tuas correrias aí, vê o que tu consegue fazer.
Qual é a expectativa de vocês nesse cenário, assim? E como é que vocês pensam que todo mundo que está na educação municipal, privada, estadual, pública, federal, pode pensar também o seu pequeno papel, que às vezes é, sei lá, abrir o portão da escola, nesse cenário? Começar contigo, André. Sabe o que eu tava pensando? Tu foi falando sobre lixo, eu fiquei pensando, meu Deus, a gente tem tudo isso. Porque é um orgulho, sim, a gente se orgulha. E eu tenho que volta e meia tá no recreio. Gente, casca de laranja no chão, bora lá, vamos juntar. E aí eu fico pensando que tem muito, assim, a questão também da forma como a gente chega. Qualquer questão. Todos nós temos os nossos dias muito bens e temos os nossos dias que não tá. Como é que eu vou chegar pra esse tipo, eu tô ali, eu tô vendo que aquela sala de aula não tá funcionando. Será que eu, hoje, trabalhar o dia do fico, vou pensar lá na minha área, né? A família real, é o mais importante? Será que eu não estou precisando ouvir aquela família, aquela que se formou? O que eles estão precisando nesse momento? Porque as angústias que estão acontecendo lá dentro são muito, muito fortes. E claro, eu não posso parar todo dia. É ótimo, seria ótimo eu conversar todos os dias. Né? Maravilhoso. Não é isso. Eu sei que nós temos que continuar com a educação formal. Mas o acolher, quando é que eu estou precisando… Eu vou acertar sempre? Claro que não. Mas receber esse… Bom, gente, o que é que a gente precisa? Eu preciso trabalhar isso com vocês. Hoje não está dando. Por que não está dando? Como é que a gente pode fazer? E a parte do concreto, é ensino fundamental. Nosso caso, nós trabalhamos com adolescentes. Eles estão se descobrindo. Então, precisam sim que a gente ouça, às vezes, como mãe, como amiga, como… às vezes, professora, eu estava te stalkeando esse fim de semana. Eles sabem tudo o que acontece na vida da gente. Então, assim, essa troca com eles e ser uma coisa gostosa. Volto a dizer, a gente não vai acertar sempre. Mas, bom, hoje… Tudo bem, vamos resolver esse problema. Mas amanhã a gente tem que voltar a conhecer a história. Pra gente ou mudar ela, se ela não nos agrada, ou fazer diferente, vamos lá. Sabe? Então, essa troca que às vezes eu acho que a gente foi… Eu sou do tempo que eu me levantava dizia, boa tarde, diretora. Então, imagina, eu tenho alguns anos mais que a Cris. Precisava levantar. Hoje em dia… Eles me tratam como se fosse a melhor amiga. Né, Cris? Não tem assim, não é, tenho medo da diretora, não. Eles normalmente, quando me enxergam correndo no corredor, eles correm pra dentro da sala. Mas sabem que eu vou chegar lá, que com raríssimas exceções eu não vou mudar o tom de voz. Vou chegar e dizer, gente, não é possível que eu tenha que entrar num 8º ano, num 9º ano, pra pedir pra vocês estar na sala de aula. Sabe? E aí, assim, é uma troca. Tudo é uma troca. Então, eu acho que isso é o mais importante da gente fazer pra vida. Porque é pra nós, é pra eles, é pra todo mundo. Cristiane. Eu concordo com o André, eu acho que é isso, assim, a gente… E outra coisa, a gente tá aprendendo a lidar com esse mundo, tá? E eu diria que nem tão ao céu, nem tão ao inferno, né? Com certeza não cabe mais a figura desse professor que fica falando o tempo todo. Mas existe um conhecimento social que a gente traz sim. E que se a gente não trouxer, dificilmente o aluno vai ter acesso, que a partir disso a gente pode fazer outras coisas. Mas também falar o tempo todo não dá. A minha aula, eu tenho um momento também que eu falo e peço atenção, enfim. Mas o momento de tolerância deles já é bem menor do que lá no tempo que eu digo que eles são… Eu falo meus alunos, às vezes, são os peixinhos dourados, assim. Atenção de 10 segundos, às vezes já… Né? Isso, E aí, depois desse momento que eles conseguem se concentrar, a gente precisa colocar eles a fazer coisas e mesmo apresentar, né? Essa questão da linguagem, acho que é muito importante a gente trabalhar, né? Através da explicação, eles também elaboram mentalmente num outro nível, né? Então, colocar os alunos a apresentar, né? No final, eu também faço isso. Eles constroem e tal, e eles contam para os colegas o que fizeram, como que pensaram e tal. Isso é importante, né? Porque daí coloca eles em outra posição, a gente dilui o poder, né? Porque aí no poder já não tá mais só comigo, porque o colega vai falar e aí a gente vai escutar o colega.
né? Então, assim, isso de fazer, ter as estratégias, assim… Ó, eu não vou falar porque o grupo ali ainda não parou, então, né? Então, essas coisas… porque, assim, a gente tá realmente aprendendo. Eu não tenho essa solução, essa resposta para o mundo. Acho que a gente tá caminhando, mas eu tenho a certeza de que não vai retroceder. Isso eu tenho certeza. E a gente precisa cada vez mais aprender a lidar, enfim, com essas questões, essas ferramentas, né? Elas estão aí. Acho que sim, são ferramentas importantes para a gente trabalhar no meio escolar, dar uma motivação extra para os alunos, para os professores. Eles acham, né, ficar com quadrigiz, só com quadrigiz ou só livro não dá. Mas é isso, não vamos colocar… queimar os livros. Não, de forma alguma, né? Então, vamos acabar com o quadro. Vamos acabar com a aula expositiva. No meu ponto de vista, eu acho que precisa de um equilíbrio aí, né? E essas maravilhas aqui que a gente tá falando, dessas oficinas e tal, é importante ressaltar que elas são atividades de contraturno escolar. Elas complementam aquele período de sala de aula. E eu também entendo que a escola precisaria expandir nesse sentido. Ainda mais quando a gente fala de uma escola de periferia, em que os pais trabalham, os filhos ficam à mercê da tecnologia, que eu te diria que talvez seja até mais perigosa do que andar na rua. É uma janela para o mundo, como eu digo, ele está super exposto. Então, assim, estando na escola, num ambiente mais seguro, com essas orientações e tal. Enfim, eu acho que realmente é por aí. Mas eu não tenho a receita final, a solução final de todos os problemas da humanidade. Eu sempre controlo, porque se o Eduardo não tá aqui, eu passo do tempo, 55 minutos. Na realidade, quando o Eduardo tá aqui, eu também passo do tempo, para ser justo com o Eduardo, que volta no próximo episódio. Então foi tão rápido assim, eu estourei há muito tempo já, estourei faz uns 15 minutos. Mas dá tempo ainda de agradecer a presença da Cristiane Cabral, que é professora. Eu tava perguntando se fala EMF, né? Mas aparentemente fala EMF, então não tem problema falar da EMF Heitor Villa-Lobos, que é da Lomba do Pinheiro. Esse projeto que a gente ficou conhecendo, mas a ideia do programa hoje não era falar só do projeto, era falar da escola, dessa trajetória, dessa inventividade. Então, obrigado por estar aqui com a gente, Cristiane. Nossa, muito obrigado. Realmente passou voando, foi muito prazeroso. Obrigada pelo convite mais uma vez. Também agradecer a Andréia Bruchi, que eu falei certinho agora, que é diretora da escola e que também veio falar um pouquinho sobre a realidade de gerenciar. A gente tinha um programa sobre inovação, mas vocês falaram sobre alunos, mas é exatamente isso. A gente precisa inventar todos os dias, até para nos perceber no cenário da educação. Obrigado por estar aqui com a gente, André. Sabe que a gente que agradece, porque fez a gente pensar de novo, né? É bom a gente pensar, e essa troca é sempre importante. Obrigado pelo convite. E obrigado, sobretudo, a ti, que está nos assistindo. Eu olhei para a câmera agora, só no início e no final, eu tenho que olhar mais para a câmera. Obrigado a quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo. Esse foi o Radar de Inovação, nosso podcast sobre transformação, sobre inovação, sobre o mundo dos negócios e também a transformação do comportamento no contexto digital. A gente volta com mais um episódio na próxima semana. Até lá!